Olá, seja bem-vindo a mais um curso TCL, curso em Teologia. O tema de hoje é Introduções dos Sermãos. Raras vezes você pode dispensar a introdução em um sermão. Geralmente ela é a parte essencial e muito importante. Uma casa quase sempre é melhor por ter um alpendre. As maiores composições de uma música são introduzidas com prelúdio. Não é bom precipitar o povo para o meio do assunto abruptamente, como a madrugada inicia o dia. A introdução dispersa a mente dos ouvintes para receber a mensagem do sermão. Assim como a madrugada não demora muito, a introdução também deve ser breve. A finalidade da introdução. A finalidade principal da parte introdutória do discurso é preparar a mente do ouvinte para receber a mensagem do mensageiro. Cicero, que era grande mestre na arte de fazer discurso público, e disse que o fim das palavras introdutórias é tornar os ouvintes benéficos, atento e dócil. A boa vontade dos ouvintes é grande parte da vitória do discurso. Há impressões produzidas pela palavra introdutória há de determinar em grande parte a atitude do auditório para com a mensagem, a introdução e o ponto de contato do pregador com o auditório. Às vezes, uma boa ilustrações, umas sugestões oportunas, um bom pensamento que facilite a compreensão do tema no início do sermão é o começo do interesse profundo da parte do ouvinte, levar a compreender todos o sermão. A fonte da introdução. Há diversas fontes, das quais apresentaremos a seguinte. O texto. Pode-se começar o sermão com algumas explicações do texto ou contexto. Às vezes, uma referência ao auditório da palavra lida constitui boa introdução. O assunto da pregação às vezes proporciona material para a introdução ao pregador. Pode explicar as vantagens em considerar o assunto ou sugerir o fim prático do sermão. Há ocasiões, por exemplo, o fato de ser evidenciado, como por exemplo, quando se faz um sermão de aniversário. Pode referir-se, na ocasiões, alguma circunstância do aniversário, ou seja, é o momento histórico que decide a introdução. Característica de uma boa introdução. Vamos mencionar a seguinte qualidade: simplicidade. A introdução deve ser simples e ter relação íntima com o contexto e tema do sermão. Unidade. Não devemos haver uma introdução da introdução. Uma ideia principal é suficiente, com as demais que se agrupa ao redor. Pode haver diversos elementos retóricos, mas que todos sempre converjam para a ideia central. Brevidade. Ninguém convida visitante a ficarem na varanda da casa. A demora ali deve ser abreviada. O pregador, que é hospedeiro do ouvinte, deve levá-lo para dentro da casa. A introdução demasiadamente elaborado mata o sermão. Naturalidade. O estilo não pode ser muito ornado, pelo contrário, é simples, é claro. A linguagem figurada geralmente enfraquece a parte introdutória do sermão. Ela contrará de fato que preparar a mente de modo mais natural para receber o sermão. Deve-se falar em voz deliberada e clara. Modéstia. A impressão egoísta no exótico do sermão mata os efeitos de todos os discursos
e cria antipatia ao pregador. Ele deve evitar referência própria na introdução do sermão sugestivo. Um bom pensamento narrativo interessante, descrições bem feitas, são elementos aproveitáveis para estimular a imaginações e por ouvinte a pensar antes de chegares dentro do corpo principal do sermão. Há discussões do tema ou corpo do sermão. O corpo do sermão que segue a introdução e precede a conclusão chama-se de argumento, o desenvolvimento do assunto ou as discussões do tema. Necessidade de um plano. O desenvolvimento de um assunto deve ser feito segundo um plano definitivo. Um sermão sem plano é corpo sem esqueleto. O plano deverá ser atraente e simples. No desenvolvimento do assunto, deve-se usar o método de análise e síntese. No método analítico que se usa mais na introdução. O sermão é como um mapa, cada parte em seu próprio lugar. No método sintético, o sermão é uma árvore que cresce de uma só semente. No uso deste método sintético, o pregador junta uma metade à outra, o fato a outro, em ilustrações ou argumento do mesmo ponto. O esqueleto nunca deve aparecer nesse gênero. O plano não deve ser monótono. O pregador precisa estudá-lo bem a fim de que o sermão seja gracioso e interessante. O modo de formular o tema. O tema do sermão formulado logicamente ou retoricamente constituirá o início das discussões. A forma lógica é ilustrações desse tema. A religião produz a piedade. A forma retórica seja assim os prazeres da piedade. Deve-se variar de quando em quando a forma do tema, ainda que se prefire ou uma a outra. A forma interrogativa é uma espécie de gênero lógico. Quais são a evidência da piedade? É um exemplo dessa forma. A formulação revela muitas vezes a qualidade do sermão que segue. Divisões do corpo dos sermões. Na Idade Média, o plano do discurso tornou-se muito elaborado, sacrificando-se muitas vezes a ordem de simetria, as divisões numéricas. Há 2 séculos ainda era o costume entre os oradores nas França, Inglaterra, subdividiam muitos sermões ou discurso. Arnaldo Rupt se opõe a esse sistema, criticando-o severamente. Ele preferia abandonar completamente as divisões a fazer o discurso informal. Vemos, portanto, que na prática houve grandes variações entre o uso de muitas subdivisões e outro extremo de não usar divisões nenhuma. Concluímos que as divisões do sermão, ainda que não sejam absolutamente essenciais, são muito úteis e conveniente, não deve ser numerosa para não destruir a unidade e coerência do discurso. As vantagens em dividir os sermões. Para o pregador, o sistema facilita o trabalho de composições. É mais fácil conseguir o movimento e progresso dos pensamentos por esse meio. O pregador vai de uma a outro passo consecutivamente. Cada divisão tende a um pensamento diferente do que precede nas exposições do sermão. As divisões bem arranjadas ajudam a memória dos pregadores. Lembrando-se das diversas partes do esqueleto, ele pode fazer os sermões mais simétricos e completos. Os métodos nas divisões e a base da memória, ele pode acentuar melhor os pontos onde deve sair o ênfase.
Todas as partes do sermão não podem ter a mesma intensidade. A transição de uma parte a outra se torna também mais fácil usando divisões. Ela contribui para a ordem lógica e a clareza dos pensamentos. Para os ouvintes é mais fácil lembrar-se dos pontos do discurso quanto a bons esboços. O ouvinte não sabe o conteúdo do assunto, trata no sermão e precisa do auxílio das divisões. O interesse no assunto é o segredo do efeito do sermão. Quando o ouvinte está cansado e distraído no meio das discussões, apresentações do novo ponto sempre prende mais a sua atenção. O pregador que organiza o sermão com divisões bem feitas facilita a compreensão aos ouvintes, habilitando-o a seguir o fio do pensamento até o fim. O número de divisões será conforme as necessidades do caso. Não há regras geral. Spurgeon disse que sempre tinha mais divisões quando havia menos pensamento no sermão para dividir. Muitas vezes 2 divisões serão suficientes, mas na maioria dos casos este número não proporciona a variedade necessária. O número regular é 3. Com este número atinge-se a variedade sem oprimir a memória nem distrair a atenção. Desmaciadamente, 3 divisões estabelecem o movimento gradativo. Parece que este número é mais aceitável ao pregador em geral. A conclusão do sermão, a parte mais frequentada e negligenciada na composição da pregação é a conclusão. Quase ninguém deixa de arranjar mais ou menos a sua introdução, mas muitos pregadores não tratam seriamente da conclusão. Ora, a conclusão é um dos elementos mais importantes do sermão. Lord Brougham escreveu e tornou a escrever novamente 20 vezes a conclusão do seu discurso em defesa da rainha Carolina. Os grandes oradores sempre prestavam grande atenção a muitos especiais na conclusão do seu discurso, porque na conclusão é que se chegava a uma decisões definitivas. A conclusão de muitos sermões é a parte mais monotônia e fraca. O pregador engosta a força antes de chegar à conclusão e acaba em fraqueza. A pregação deve ser como um rio que tem a força cada vez mais aumentada. A importância da conclusão. Na conclusão da pregação que se faz aplicações da verdade nela contida. Portanto, o pregador deve estar em melhor condições física, intelectual e espiritual. Quando chegar ao fim da introdução, faz o apelo para os ouvintes, porém, em prática, as doutrinas da pregação não devem deixar de prepará-los bem. A última palavra deve pensar mais do que quaisquer outra. Napoleão sempre reservou os batalhões mais fortes para o fim decisivo da batalha. A conclusão é a parte mais importante do sermão. A característica da conclusão. A conclusão deve ser simples, breve, clara. O coração do pregador precisa falar ao ouvinte diretamente em linguagem simples. O apelo ao sentimento estimulado à autoridade tem que ser forte. A conclusão não deve ser cumprida, ainda que o pregador evite prejudicá-la pela brevidade excessiva. Elementos necessários de boa conclusão. Um resumo abreviado das doutrinas do sermão torna-se muito útil. A introdução mostra aos ouvintes para onde vão, a conclusão onde foram. Uma vista geral é utilíssima. Outro elemento essencial é a aplicações. A aplicações pode vir tecida em todos os cursos do sermão, mas geralmente vem na conclusão. Aquela é distribuída e está concentrada. Contudo, todo sermão tem que ter explicações.
O apelo é um elemento essencial. Jesus concluiu os seus discursos com um apelo à vontade. Aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei, o pregador deve saber alcançar a consciência, porque pela consciência dos ouvintes ganhamos ou perdemos, né? Finalizamos aqui mais um curso TCL. Teocristologia ou Teocursuologia. Esse TCL significa essas duas palavras, Teocursuologia e Teocristologia. Aí nós resumimos em TCL. Que Deus te abençoe, você e a tua família.